Bom dia! Continuando a nossa leitura, estamos na Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzida para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ver hoje o capítulo 22 do Evangelho de Mateus, a parábola das bodas. Capítulo 22, versículo 1 até o versículo 22. Versículo 1. Então, Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, versículo 2, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Versículo 3, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Versículo 4, depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Versículo 5. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Versículo 6. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Versículo 7. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Versículo 8. Então diz aos servos, e as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Versículo 9. E depois, a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. Versículo 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Versículo 12. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu-se. Versículo 13. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam alguma palavra. Versículo 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Versículo 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Versículo 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Versículo 19. Mostra-me a moeda do tributo, e eles apresentaram o dinheiro. Versículo 20. E ele lhes disse, de quem é esta esfinge e esta inscrição? Versículo 21. Disseram eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Versículo 22. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. Os saduceus e a ressurreição. Versículo 23 até o 33. Versículo 23. No mesmo dia, chegaram junto dele
os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e os interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Versículo 25. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Versículo 26. Da mesma sorte, seguindo o terceiro até ao 7º. Versículo 27. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Versículo 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Versículo 30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Versículo 31. Acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, versículo 32, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Versículo 33. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. O maior dos mandamentos. Versículo 34 até o versículo 45. Versículo 34. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudeceram os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Versículo 35. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo, versículo 36, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Versículo 37. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Versículo 38. Este é o primeiro e grande mandamento. Versículo 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 40. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Versículo 41. Estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Versículo 42. Dizendo, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe, de Davi. Versículo 43. Disse-lhes ele, como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, versículo 44, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo, por estrado de teus pés. Versículo 45. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Versículo 46. E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Terminamos aqui o capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Grato por você ouvir essa mensagem, que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece